Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Me Conta, o seu programa de relatos macumbísticos, macumbalísticos, macumbais, chame como você quiser, como você achar melhor. Eu preciso te lembrar, antes de te contar esse relato, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você não pode esquecer de forma nenhuma de se inscrever no canal. Poxa, se inscreve no canal da IA, ajuda a fazer esse canal crescer. Vamos embora, chama a galera para assistir. Curte, comenta e compartilha. Comentem com respeito, hein? Não esqueçam dessa parte. Lembre-se de que nós estamos lidando com vidas e histórias de pessoas. Tudo na vida é sobre histórias. Então nós temos a obrigação, sim, como bons cidadãos devotos de orixá, de ter respeito com a história da vida das pessoas. Então, os comentários são sempre respeitosos, não esqueçam disso. Vamos lá! O relato de hoje é meu. Eu vou contar um relato da minha vida para vocês. Como a gente sempre fala, todo mundo tem história para contar. Tudo na vida é sobre histórias. E eu escolhi contar esse relato para vocês por conta de algumas dúvidas e algumas questões, alguns medos que algumas pessoas me falam. E essa história foi muito interessante. No começo da minha caminhada espiritual, quando a espiritualidade começou a ficar mais aguçada a nível de manifestação na minha vida, quando eu ainda não era iniciada, não frequentava nenhum terreiro, não era da casa de ninguém, eu comecei a ter alguns contatos involuntários com a espiritualidade. E então eu desenvolvi de uma forma até meio que forçada, digamos assim, né, esse lado dos guardiões de Exu, de Pombogira, que já era uma coisa ancestral mesmo, né? Eu trabalho com Maria Padilha das Sete Catacumbas, né? Que era a mesma Pombogira da minha falecida mãe. Então, isso já vem, né, de outras gerações, essa energia, esse ancestral nosso, ele já está na nossa família há um tempo. E eu não tinha nenhum entendimento disso. Eu não sabia de nada disso, né? Já se vão 16 anos que essa senhora entrou na minha vida de uma forma muito turbulenta. E eu vou contar para vocês como isso começou. E por mais incrível que pareça, eu morria de vergonha de tudo isso. Um belo dia eu acordei na minha casa e bebi um copo de água e acabei ficando bêbada. Mas eu ficava bêbada da cintura para baixo e andava meio que cambaleando, né? E quando eu saía na rua era muito complicado, porque eu andava e passavam carros com os caras que buzinavam, as pessoas mexiam comigo na rua, mas eu estava consciente. E as minhas pernas andavam trocando, né? E aquilo começou a me deixar desesperada, né? Eu não tinha nenhum entendimento, já não tinha mais a minha avó viva, né? Que era a pessoa que mais lidava com essas energias aqui. A minha mãe faleceu, eu era criança, então eu não tinha esse amparo, né? E na outra parte, na família paterna dos meus filhos, as pessoas são de candomblé, jeje, né? E aí também é uma outra forma de visão e tal, mas foi o socorro que eu encontrei naquele momento. Procurei uma das tias dos meus filhos, né? Que é até uma senhora de Amojá, que é Jaciara. Conversei com ela sobre o que estava acontecendo. Ela fez uma consulta e disse que eu precisava cuidar da minha pombogira. E eu não sabia o que fazer, meio que dei uma ignorada nesse processo, só que as coisas começaram a piorar. E aí um belo dia eu dormi, assim, cochilei por alguns minutos no sofá da minha sala. E nesse cochilo eu tive um sonho tão real que eu acordei e parecia que eu ia ter um infarto, sabe? Eu chegava no portão da minha casa e eu via 3 mulheres subindo a rua, 2 mais baixas, uma um pouco mais alta, com cabelo longo, muito bonita, muito encantadora. E para quem não tá ligado ainda na minha história, né, aqui do lado da minha casa já foi um terreiro também de Candomblé Angola, né, que era da falecida mãe de Ná, de Oxum, né, até foi quem iniciou o Doutor Luiz Jansan. E eu cresci visitando esse terreiro. E ela tem uma filha carnal que também tem essa mesma pombogira, né, que trabalha nessa mesma egrégora. E essas 3 senhoras no sonho, essas 3 mulheres no sonho,
Elas estavam subindo a rua e essa mulher do meio falou assim para mim: aqui é a casa da mãe de Ná? Eu falei: é, no sonho, gente. Falei: é sim. Ah, tudo bem, eu quero falar com ela, mas antes eu vim te dar um abraço. E eu estava sentada no meu portão. Quando ela virou para me dar um abraço, gente, metade do corpo dela era todo destruído. Parecia que estava em decomposição. Imagina o susto que eu levei. Eu levantei imediatamente, desesperada no sonho. Só que hoje, para mim, eu entendo que aquilo era uma viagem astral. Aquilo não era um sonho. Porque foi muito real. Foi muito real. Eu levei um susto tão grande e eu fiquei desesperada. Eu falei pra ela: não precisa me abraçar. Ela: não, mas eu preciso te dar um abraço. E aí eu entrei correndo, tranquei o meu portão. E quando eu fechei o meu portão, por mais incrível que pareça, o portão no sonho ele era de ferro e o cadeado era de madeira. E apareceram milhares de moradores de rua no meu portão. E eu não sabia que eu também precisava cultuar Maria Mulambo. E aí, a partir desse. Aí eu entrei no meu quintal, tranquei o portão, saí correndo. Quando eu entrei, tinham várias mesas, uma preta, uma roxa, uma preta, uma roxa no quintal. E minha prima falou pra mim assim: ela quer uma festa. Ela não te falou não? Eu falei: não. E aí alguém abriu a porta da minha sala e eu acordei muito assustada desse sonho. Em suma, por que eu tô contando essa parte? Porque ela veio até mim, ela se apresentou e eu não tinha nenhum entendimento sobre nada disso. Por mais que eu já frequentasse alguns lugares, tivesse ido, algumas casas eu era bem nova, eu vi minha avó fazendo muita coisa, né? Eu cresci vendo minha avó até a minha primeira infância, fazendo medicamentos e coisas. Minha avó devota de Cabocla Jurema, né? De Tranca-Rua, que é a mesma entidade que mora no meu portão até hoje, num pé de peregum plantado pela minha avó, né? Então a gente tem aqui no Brasil essa ancestralidade muito forte, essa ligação muito intensa com essas entidades brasileiras, né? Nossos guardiões. E aí, na mesma semana, eu desci a minha rua, estava indo a algum lugar, que eu não me recordo, mas no sentido de uma praça que tem perto da minha casa. E eu não sabia que do lado da escola que eu estudei tinha um terreiro de Umbanda, que por coincidência ou não da vida, era de uma senhora que eu conhecia desde criança. E a filha dela estava no portão, eu estava com o carrinho do meu filho, caçula, passei direto. E uma voz falou para mim: volta lá. E eu achei: bem, mais uma vez estou ficando maluca, né? Volta lá. Eu continuei andando. Quando eu cheguei na esquina, a voz deu um berro no meu ouvido: volta lá agora. E aí eu voltei, cumprimentei a menina e ela falou pra mim, perguntei pela mãe dela, ela falou pra mim: ah, minha mãe tá lá atrás organizando as coisas, porque vai ter toque da pombogira dela hoje, dá um pulo aí mais tarde. Tudo bem. Assim eu fiz. Meio receosa, mas fui. Fui assistir, nunca tinha acontecido nada, né? Nunca tinha tido, é, depois dessa problemática, né? Não tinha acontecido nada de extraordinário, a não ser esses contatos que estavam havendo, né? E aí eu fui a essa festa. Era uma casa de umbanda bem pequenininha, terreiro da mãe Sônia. E ela me acolheu ali de uma forma muito carinhosa, né? Até por ter me visto crescer. E cantou, se bateu as palmas, cantou para uma entidade, para outra entidade e tal, ppp. E de repente, num determinado momento, eu tive uma manifestação que eu não entendi, porque eu não entendia nada e eu nunca tinha recebido nada, como a gente costuma dizer, né? E eu só me lembro que eu girava, girava, girava e parava. Girava, girava, girava e parava. E eu via aquilo tudo rodando e ao mesmo tempo eu pensava: eu tô ficando louca de verdade. E não era loucura, era o primeiro contato daquela energia no meu corpo, né? E aí eu tive uma coisa que eles chamam de febre mediúnica, né? Daqui para cima meu corpo ficou muito quente e todas as vezes depois disso que ia haver uma incorporação eu sentia esse calor no corpo. E aos poucos eu comecei a entender determinadas coisas. Ela conversou comigo, eu passei a frequentar esse terreiro de Umbanda, né? Que era o cantinho da Vovó Maria Conga, para fazer esse desenvolvimento, porque havia necessidade, não dava mais para correr, nem para ficar engambelando esse espírito. E aí, numa dessas dias de gira do terreiro de Umbanda, né, como a gente fala na Umbanda, a pombogira chegou e tal, e depois de ter feito alguns trabalhos, né, e ter voltado para o seu lugar, ter ido embora, tinha deixado um recado que eu fosse à rua levar
aquele trabalho num determinado ponto. Só que esse terreiro era no meu bairro, eu nasci aqui, a minha família está aqui há mais de 60 anos, eu estudei aqui, eu cresci aqui, todo mundo aqui me conhece, e eu morria de vergonha de sair na rua vestida como hoje eu saio com muita naturalidade. O que aconteceu? Eu reclamei muito mesmo. E aí fui acompanhada de um menino que era bem novinho na época, nós fomos, ele era filho da mãe de santo. Nós fomos andando pela rua, no meio do caminho, Dona Sete me pegou. E aí tirou os chinelos e foi caminhando até lá. Só que nesse caminho, ela foi falando com as pessoas, parava para atender pessoas, dar consulta para as pessoas, já era noite. E aonde ela foi levar, em frente à paróquia de São Cosme e Damião, aqui no meu bairro, que é um largo muito grande, que é uma rua que dá para uma das maiores praças de bairro do Rio de Janeiro, que é muito movimentada. E quando ela chegou lá, que ela entregou aquele trabalho, ela simplesmente me deixou novamente. Ela foi embora. E eu acordei ali, descalça, sabendo que ela tinha ido embora. E eu fiquei muito, muito, muito aborrecida, muito chateada. Eu vim reclamando muito que aquilo não tinha uma necessidade, não precisava fazer isso, eu já tinha ido levar e tal, ppp. E vim reclamando muito. Cheguei no terreiro, troquei de roupa, fiz o que eu tinha que fazer, vim para minha casa, dormi muito bem, acordei com meu joelho torcido. Gente, na época, eu fiquei revoltada. Fiquei revoltada. Eu já era rebelde e eu fiquei muito chateada porque eu fiz aquilo que me foi pedido, mas eu fui reclamando. E é muito complicado quando você não tem alguém que te explique um beabá. Porque a gente tem a ideia de que as pessoas elas sabem as coisas, né? Elas entendem de todas as coisas e não entendem. Então, vocês que estão começando a atender pessoas, vocês que ainda não têm tanta experiência ou acham que têm muita experiência, eu vou deixar uma dica para vocês que fazem atendimento em casa e tem pessoas que estão em desenvolvimento, para vocês que já têm até uma casa e que têm essa ideia de que não é possível, a pessoa adulta não sabe que isso acontece. Gente, tem gente que não sabe. Tem gente que não conhece a espiritualidade, que às vezes está num primeiro contato. Então, oriente os seus filhos, seus clientes, os médicos que estão na sua casa, no seu terreiro, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja Ixexê, seja Jurema, seja lá o que for. Oriente, explique aquela energia, explique essa questão da ancestralidade, por que isso tudo acontece, tudo tem um motivo, converse com aquela entidade, né, que manifesta no corpo daquela pessoa. Porque o que aconteceu, na verdade, é que pela minha rebeldia, ela quis me mostrar que eu não deveria ter vergonha. Hoje eu entendo que eu realmente não tenho que ter vergonha de alguém que viveu, na verdade, né? Que em todo tempo estava, que viveu não, né? Que na verdade estava em todo tempo querendo me safar de coisas, me livrar de coisas e que eu não tenho nem o direito de ter vergonha. Assim como você que muitas vezes passa por situações com as suas entidades porque ainda não entendeu quem ela é. No momento em que você se aproximar mais, e que você entender ou buscar alguém que possa estar te orientando em relação a isso, eu tenho certeza que todo esse quadro, que é um relacionamento entre vocês, vai mudar, como muitas coisas na minha vida mudaram e eu relutava muito por muitos motivos. Se eu fosse contar para vocês todas as histórias que eu tenho com essa pombogira, eu não ia sair daqui. Eu ia ficar aqui contando um relato atrás do outro, né? Mas eu espero que vocês que passam por essa situação ainda de rebeldia, né, de não querer, eu não quero receber nada, eu não quero isso, eu não quero aquilo, que vocês consigam se encontrar, né, e se tornem amigos das entidades de vocês, porque vocês vão estar trilhando um caminho muito melhor do que um caminho de rebeldia. Imagina vocês, às vezes tinha sessão no terreiro e o muro da casa da Mãe de Santo era baixo e dava para a quadra dessa escola. E às vezes estava tendo alguma coisa na escola e todas aquelas pessoas que me viram crescer e tal estavam ali. E para mim aquilo era motivo de muita vergonha. De muita vergonha. Hoje é totalmente diferente, mas há 17 anos atrás, há 16 anos atrás, era complicado para mim. Eu não estava talvez preparada emocionalmente, e também existe uma coisa que muitas vezes a gente não entende, que é a maturidade espiritual. Eu não tinha maturidade espiritual para entender tudo aquilo. E não fui orientada, né, de uma forma que me esclarecesse. Porque a gente escuta assim, você não tem querer. Você tem que fazer porque ela quer.
Ah, você não manda. Realmente, eu não mando mesmo na minha vida, não. Eu faço escolhas. E enquanto eu escolhi ser rebelde, eu me prejudiquei. Enquanto eu escolhi não fazer a vontade dela, eu me prejudiquei. Nossa, então eu não tenho livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Mas eu pago um preço pelo meu livre-arbítrio. E eu paguei alguns bem altos. Então, se você não deseja pagar preços altos por ser rebelde, seja obediente. Escute a sua divindade, a sua entidade, porque muitas vezes a gente é assim com o nosso orixá, muitas vezes a gente é assim com o nosso próprio destino que nós mesmos escolhemos e porque a gente não lembra, a gente acha que nós estamos sendo obrigados a viver uma coisa que a gente não quer. Você tem o direito de viver o que você quer, o que você escolhe, o que você não pode reclamar das consequências que isso vai trazer na tua vida. Seja consciente. O orixá tem liberdade e você também. O orixá tem a liberdade de agir na sua vida se você permitir. A divindade, a entidade também. Só que a entidade, ela não é o orixá. A entidade, ela vai te mostrar de alguma forma o caminho que você deve seguir, gostando de você ou não. E aí, se você de fato não quer, procura uma igreja, procura uma outra vertente, um outro local onde você se adeque. Mas não seja rebelde, porque não vai valer a pena. Então, se você se identificou com essa história e se você tem um relato parecido, tem algumas experiências sobrenaturais ou gostaria de ver a tua história de vida, a tua história dentro do seu axé, do seu terreiro, do seu ebé, contada por mim e a Danda Oxumbemi aqui no YouTube, me conta! Vou deixar o e-mail aqui para você. Você envia o seu relato no e-mail e já já eu volto. Até o próximo.